Gente, graça e paz. Gente, a gente vai falar um pouquinho mais hoje sobre mordomia. Mordomia. O que é mordomia, pastor? Essa palavra é engraçada, que essa palavra ela foi traduzida para a gente de uma forma como se fosse algo confortável, né? Mas, na verdade, mordomia não tem nada a ver com estar confortável com aquilo que a gente tem. A ideia de mordomia que a gente tem é como se fosse um filho dentro de casa, né? Mas a gente não tem a consciência da coisa certa da palavra. Porque mordomia, na verdade, é algo que você cuida, mas não é seu. Mas a gente olha para o nosso filho em casa, a gente vai dando tudo para eles, né? E aí, se a gente vai pedir, fala assim, não, é meu, é meu. Na verdade, tudo que está na casa é dos pais, não é dos filhos. Está entendendo? Quem tem a posse são os pais. Os filhos, eles só têm a mordomia de cuidar ou de desfrutar daquilo que não é deles. A palavra mordomia, o sentido real é realmente esse. É você ter posse de algo você cuidar de algo que não é seu. Você desfrutar daquilo, sabendo que não é seu. Você só recebe aquilo se você realmente for filho, né, por herança, ou então o seu dono, né, o seu chefe, ou seja lá quem for, resolver fazer um testamento e deixar para você. Mas não é seu. E quando eu comecei a estudar essa palavra, eu me arrependi muito. Nossa, como eu me arrependi. A gente, como filho, né, depois que a gente cresce, a gente tem esse entendimento errado das coisas. A gente vê o papai, a mamãe dando as coisas para a gente e a gente acha que aquilo é nosso, a gente tem posse daquilo, a gente toma conta como se ninguém pudesse tocar ou tem o direito de ver ou de mexer, né? A gente tem essa ideia, essa é a nossa cultura. Mas quando eu leio a Bíblia, eu vejo que é algo completamente diferente. Quando eu olho agora para os meus pais, como eu agradeço a Deus. Depois dessa palavra, e Deus me fez entender que Ele me deu um lar e me deu o direito de viver naquele lar com o cuidado dos meus pais e desfrutar daquilo que eles me deram e puderam dar para que eu vivesse, para que não faltasse nada. E uma das questões que nós vamos tratar hoje é essa questão do Senhor de tudo. O Senhor é Senhor de tudo. E a gente precisa ter esse entendimento de mordomia para que a gente possa verdadeiramente desfrutar das coisas de Deus. Isso é muito importante. Tá? Deus é Deus de tudo. A terra e a sua plenitude. Nós vamos ler alguns textos para deixar isso bem embasado na nossa mente. Tá bom? Salmos de número 24, versículo 1 e 2. Durante um tempo eu vou falar sobre isso. Hoje a gente vai falar o Senhor de tudo. Depois nós vamos falar sobre o nosso dever e vamos desfrutar bastante desta palavra. Vamos lá. O que diz aí, versículo 1 e versículo 2? Diz assim, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Então, esse versículo, né, essa declaração de louvor, né, de Davi, é interessante que, como um profeta, ele dá essa declaração para a gente, que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Quer dizer que de cabo a rabo, de um lado ao outro, de norte, sul, leste, oeste, é do Senhor. E não só a terra, mas também os que habitam nela. Né? Então, que isso fique gravado no nosso coração. O Senhor fundou a terra, Ele estabeleceu a terra. Tudo é dele, Ele é o Senhor da terra. Salmo de número 50. Todo sustento vem do Senhor. A terra é dele e também o sustento. Do 9 ao 12. Da tua casa não tirei bezerro, nem bodes dos teus currais. Porque meu é todo animal da selva e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome,
não daria para você, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Esse versículo aqui é legal, porque vai falar de oferta. Às vezes eu acho que algumas pessoas ainda têm essa ideia de que Deus tem fome, né? Aí tinha lá a oferta do cabrito, do bode, do boi, então vamos lá para alimentar a Deus, vou dar a ofertinha. Mas a oferta não tinha nada a ver com isso. Se a gente for ler os versículos mais para frente, ele vai falar assim, ó, comerei eu carne de touros? Ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifícios de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Então, Deus mostra, tudo é meu. Se por acaso eu sentisse fome, eu não ia tirar do que eu te dei. É isso que ele está falando. Se eu te dei uma coisa, você não está me fazendo favor para me alimentar, não é seu, não é você que está me dando. Então, tudo é meu, as aves. Então, eu não tenho fome. O que eu quero de vocês é um sacrifício de louvor, é gratidão. Por que gratidão? Porque foi Ele quem deu. É fácil a gente entender. Quando o povo ia ofertar ou sacrificar, eles davam dízimo, as ofertas, era como gratidão, como prazer de tudo aquilo que Deus dava a eles. Não é isso que a gente vê nas leis? Se você andar nos meus estatutos, se você andar nas minhas leis, se vocês andarem coerentemente, ouvir a minha voz, olha aí, vai crescer o fruto na terra, vocês vão comer o melhor. Sempre Deus falou essas coisas. Então, o sacrifício, as primícias, era Deus, muito obrigado. O Senhor tem nos dado, está aqui, a minha gratidão ao Senhor. Ok? Então, tudo é do Senhor e até o sustento. Deus não precisa de nada das nossas mãos. Salmo de número 89, fica bem gravado, tá bom? Deus não precisa de nada das nossas mãos. Salmo de número 89, do versículo 7 ao versículo 11. Todos os santos, Deus os converteu para Ele. Diz assim, Deus é muito formidável, em algumas traduções, temível. Deixa eu ver se eu lembro a outra. Qual é a tradução que está aí na sua Bíblia? Deus é extremo, né? Essa questão do formidável é para dizer que ele é tremendo, ele é poderoso, né? Não é formidável porque é só bonito, não. É algo de você olhar e temer por causa da sua grandeza. Então, Deus é muito formidável na Assembleia dos Santos e para ser reverenciado por todos os que os cercam. Então, os santos olham para Deus e veem a grandeza dele, né? E adoram a Ele e temem a Ele. Ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como Tu? Senhor, com a Tua fidelidade ao redor de Ti. Tu dominas o ímpeto do mar, quanto as suas ondas se levantam, Tu as fazes aquietar. Tu quebraste, ou quebrantaste, em algumas traduções, a Raabe, como se fora ferida de morte. Espalhaste os teus inimigos com o teu braço forte. Teus são os céus e tua é a terra. O mundo e a sua plenitude, tu o fundaste. Então, esse texto aqui, ele ainda diz que, por causa da sua grandeza, da sua formosura, aqueles que o cercam, né, porque veem, temem, o adoram, o louvam. Não só porque veem o seu grande poder, mas porque vê que ele domina todas as coisas. Uma ideia que as pessoas têm é de que Deus criou o mundo e largou. Deus não criou o mundo e largou. Criei aqui, agora a temperatura vai mudar de acordo com a vontade dela, né? Vai ter sol, chuva, de acordo com o tempo. Se cismar de ter chuva, vai ter chuva. Não, Deus domina. Por isso que ele fala aqui que ele domina o ímpeto do mar, né? É ele que tem o domínio do mar, ele faz aquietar. Se ele faz aquietar, ele faz também estar forte. Como é que fala? Agitado, muito obrigado, a palavra fugiu, agitado, e não só isso, eu achei interessante que ele fala aqui, que quebraste, né? Na minha tradução um pouco mais difícil, mas em algumas traduções, é que quebrantaste a Raabe que estava lá em Jericó, que escondeu os espias, lembra da história? Eles foram lá
ver a terra, aí Raabe os escondeu. O que aconteceu no coração de Raabe? Deus moveu o coração de Raabe, mudou, transformou o coração de Raabe. Quem faz isso é Deus, não é o homem. Ela ouviu falar de Deus e temeu. Ela não só temeu, como creu. Os outros temeram, mas não creram. É a diferença da transformação que Deus faz. Então, o Senhor tem um domínio sobre todas as coisas. Isso aqui são salmos de louvor a Deus, em que Davi revela a grandeza do Senhor. Tá? Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Toda a alma é do Senhor. Para dar fundamento agora nessa questão de Raabe, em que ele domina todas as coisas, a gente pode entender também que Deus tem o domínio sobre a alma dos homens. Versículo 4 diz assim: e eis que todas as almas são minhas. Opa, a alma está na terra, nos céus, e dele tem todo o domínio. Como é a alma do Pai, assim também é a alma do Filho. É minha, e a alma que pecar, essa morrerá. Então Deus está vendo o coração do homem, Deus sabe o coração do homem. E havia um dito em Israel, e Deus estava falando que ia acabar com aquela parábola. Eles falavam assim: os pais comeram uvas e quem paga o pato são os filhos, né? Fica com os dentes amarelados. Aí Deus falou: eu vou acabar com isso, vocês vão entender que toda alma é minha, eu conheço os corações. A alma que pecar, esta morrerá. Deus mostra que está no controle, no íntimo do coração do homem. Ageu, capítulo 2, versículo 8. Toda a riqueza é dele, toda a riqueza é dele. Isso aqui é lindo demais. Diz assim: minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Essa é uma palavra legal, porque depois ele vai falar assim: a glória desta última casa será maior do que a primeira. Bem, só para a gente entender, quando se fez o primeiro templo, toda a riqueza que Israel recebeu para fazer o primeiro templo não veio diretamente de Israel, veio dos povos em volta. E quem levou a riqueza para ser feito o templo? Foi Deus. Deus enriqueceu a Davi, que Davi foi guardando o material para o templo, foi guardando, e Salomão enriqueceu muito mais ainda, e na construção do templo foi aquela coisa maravilhosa, aquela coisa linda. Deus deu o templo, Deus deu o material, Deus deu todas as coisas. Aí ele diz: minha é a prata, meu é o ouro. Mas na sequência do versículo, ele vai dizer que a glória desta última casa será maior do que a primeira. É como se ele estivesse falando assim, eu não coloquei ali, mas é como se ele estivesse falando assim: se eu quisesse fazer um templo novamente, não seria problema para mim. Porque o que vem agora, este último templo, é muito maior do que esses que vocês construíram, porque a prata e o ouro são meus, eu tenho domínio. Como ele fez antigamente, de fazer com que os povos, na própria saída do povo do Egito, lembra da história? O que aconteceu? O povo estava saindo e o pessoal ia dando ouro, prata, cordão, eles foram enriquecendo só na saída do Egito. Então, Deus pode enriquecer. A gente estava... Oi? Está lá, é só... E esse trazer para cá, quem traz é Deus. Não adianta a gente falar: vem dinheirinho, não. É o Senhor quem dá. É só para a gente poder entender que está na mão dele. Se ele quiser, está aqui. A gente está passando por uma situação, que às vezes cria uma angústia no coração de algo na justiça. Eu acredito que o Henrique também esteja passando na questão da aposentadoria. Cria aquela angústia. Mas quando eu leio essas coisas, eu vejo, cara, eu tenho que descansar em Deus. A gente tem que aprender a descansar em Deus. Vai chegar na hora certa, no momento certo, e se Ele quiser. E ainda tem isso, é para a gente poder desprender do mundo e acreditar e confiar completamente em Deus. Deus fez com que construísse aquele templo. Aí Ele revela o próximo templo, o último templo, que é Jesus. Jesus não veio desta criação. Mesmo tendo um corpo de homem, mas Jesus veio dos céus para dizer que minha é prata, meu é ouro, eu faço como quero. E esse é muito maior, confiem nesse templo, nesse lugar, nesta habitação, que é Jesus. Ok? Beleza. Só a vida
nele, só há vida nele. Sem ele não há. Toda a capacitação do homem vem de Deus. Vem de Deus. Atos capítulo 17. Esse texto aqui exemplifica tudo que a gente leu até agora. Hoje vai ser uma mensagem rápida, mas para ficar bem gravado no nosso coração. Atos capítulo 17. Nós vamos ler a partir do 24. Olha o que ele vai falar aqui. Ele está falando para aquele pessoal lá que acreditava nos seus templos, nos seus deuses, e não conhecia o Deus verdadeiro. O mundo está assim, né? Deus deu tudo, eles têm a posse. Aliás, eles tomam conta da posse daquilo que é de Deus, mas não entendem que é de Deus. Eles acham que é dele. Então, fizeram os seus templos, fizeram os seus deuses, e aí Paulo agora vai revelar quem é Deus. Ele diz assim, tudo que a gente já leu agora, Paulo vai encurtar, e de uma forma simples a gente vai entender. Ele fala assim, o Senhor que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele já declara já. Ele fez os céus e a terra e ele não precisa de vocês. Não é? Ele não falou lá em Salmos 89 ou 50? Eu li agora, não lembro. 50. Eu não preciso dos teus bois, eu não preciso do teu bezerro, tudo é meu, eu não tenho fome, eu não tenho necessidade. Ele completa no versículo 25. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Versículo 26, de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando tempos já dantes ordenados. Versículo 28, pula. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então, em suma, o que Paulo está dizendo, nos mostrando, aquilo que nós lemos nos Salmos e nos profetas, é que de tudo Deus fez, como Ele quis, e não só fez como está existindo, ou permanece existindo, porque estamos nele. Se tem sol, se tem chuva, é porque Ele ainda está operando. É isso que Paulo está falando. Se você está respirando, porque Ele existe. Aliás, você só existe porque Ele é. É bem diferente, né? Deus não existe, Deus é. Deus não passou a existir, Deus é. Então, se você respira, se você fala, se você canta, se você corre, esses dias até eu estava pensando sobre isso, né? A gente tem esse orgulho, né? Aquela vaidade, aquele entendimento besta de, às vezes, a gente está numa competição de um se achar melhor do que o outro. Ou então, a pessoa faz uma coisa que a outra pessoa não faz, tem aquele orgulho, eu faço. A pessoa tem que entender que ela só faz aquilo porque Deus deu a ela e não deu ao outro. O que Deus deu ao outro foi diferente do que deu a ela. Não só isso, essa questão, mas também a questão de riqueza. Nem todos têm muito dinheiro, uns têm pouco, outros têm mais. Alguns sabem, têm habilidade de cuidar de dinheiro, outros não. Tudo isso é Deus quem dá. É a diversidade do poder de Deus, da glória de Deus, em manifestar o seu poder na sua criação, de diferentes formas. Cor, cabelo, jeito, maneira de andar, maneira de falar, maneira de se conduzir. Tudo isso é a multissabedoria, graça e poder de Deus de executar o seu plano na criação. E agora vem o problema. Vamos ler o 27. Por que Deus fez essas coisas? Por que Deus fez desse jeito? Para que buscasse ao Senhor, né? Se porventura o Tatiano, porque ele é, e se eu não entendo isso, eu fico como se tivesse cego, né? Procurando Deus. Cadê ele? Cadê ele? E ele informa, ainda que não está longe de cada um de nós, porque Deus é. A neguinha estava aí explicando esses dias aí sobre a onipotência, a onipresença e a onisciência de Deus. Deus é presente, Ele está aqui. Eu não preciso convocar, Deus venha, Ele está, Ele é. Eu não preciso dizer, Deus, usa o teu poder,
O poder dele está sendo usado e manifesta da maneira como ele quer. Deus, me dê sabedoria. A mim eu preciso, mas ele não precisa, porque ele é dono de toda a sabedoria. E fizeram um questionamento para... Eu não sei, eu estava vendo um vídeo e fizeram um questionamento num colégio para as crianças. Perguntaram para eles como que eles achavam que era Deus. Aí eles desenharam Deus. Um velhinho de barba branca e com a bengalinha sentada no trono. A maioria das crianças desenharam assim. E aí perguntaram, você acha que Deus sabe mexer no seu celular? Aí as crianças, não, papai não sabe. Deus não vai saber, porque Deus é mais velhinho que papai. A ideia que a gente tem é essa, e a gente acaba incutindo isso na vida das pessoas e na vida das crianças. Mas Deus vai muito além. Deus está no futuro muito além do que o nosso, e os homens só criaram esse celular aí porque foi Deus que deu o entendimento. E isso que Paulo está falando, Deus deu isso para que a gente buscasse a Ele, e deu tempo para que a gente buscasse a Ele. Versículo 29. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Lembra de Ageu? Meu é a prata, meu é o ouro, mas eu não sou de ouro nem de prata. O que eu sou é muito maior, eu sou muito mais glorioso do que isso que eu dei a vocês. Então, o homem imagina, mas Deus vai além. E ele diz, versículo 30, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio de um homem que destinou, e isso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que o tempo em que não foi falado, Deus não vai tomar em conta. O que é isso, pastor? Não vai culpá-los se eles se arrependerem agora. Entendeu? Porque está sendo dito. Está sendo dito. Então agora vocês estão sendo avisados. O passado de vocês será apagado. Vocês não vão prestar conta disso. Mas se isso que a gente está trazendo agora, vocês não se arrependerem, será depositado tanto passado como agora na conta de vocês, porque vocês foram alertados. Então, o que Deus está falando, através da vida do apóstolo, para a gente é exatamente isso. Vocês fazem tudo o que fazem, têm a habilidade que têm, vocês têm o limite que eu dei a vocês por minha causa. O que é o dever de vocês é entender isso e me glorificar e dar a mim sacrifícios de louvor, porque tudo está contido em mim. Tudo está contido em Deus. Não tem como eu fugir de Deus, não tem como eu esconder de Deus o meu coração, aquilo que eu penso, aquilo que eu faço. Eu não posso me orgulhar ou me achar melhor do que alguém por algo que eu faça melhor do que qualquer pessoa. Não posso. Eu lembro de muitas coisas, são coisas que são semeadas no nosso coração que às vezes criam bloqueios, né? Principalmente no meio evangélico. E hoje essa palavra ela tem que ser dita aos quatro cantos, porque às vezes as pessoas vão lançando sementes erradas no coração da gente, dizendo quando você está aqui, né, geralmente eu ouço muito isso quando a Cristina vai a algum lugar cantar, os céus são abertos. Os céus são abertos porque ela cantou. Meu Deus. Olha, eu tinha uma moça que falava assim, olha, você quando prega é melhor do que o pastor. Não, eu me sentia, né? Hoje eu olho pregando e falo assim, Jesus, tem que melhorar muita coisa, não tem nada a ver. Mas as pessoas vão falando coisas que a gente vai deixando entrar na nossa mente como se aquilo fosse verdade. Não é. Deus deu habilidades, Deus deu formas, Deus deu jeito para que a gente pudesse adorar Ele e falar, Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem me sustentado, e o Senhor, quem me deu essas coisas. Então, que isso seja gravado no nosso coração, para que a gente não peque,
Porque se a gente faz isso, a gente está resistindo, a gente está indo contra Deus. Romanos capítulo 9, versículos 19 e 20. Esse texto, então, ele é terrível. Esse texto aqui é um tapa na cara da gente, assim, de mão fechada. O texto todo é forte demais, mas eu só vou ler só o 19 e o 20. Ele vai falar aqui. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Né, os incrédulos falam, do que Deus se queixa ainda? Olha aí, porventura, quem tem resistido à sua vontade? Se Deus quer, ele faz. Por que Deus se queixa ainda? Né? Como se você estivesse falando assim, meu Deus, ele está se queixando do meu pecado? Ele faz o que quer, e aí Paulo vai dizer assim no versículo 20, mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada, né? É logo uma rasteira, né? Porventura a coisa formada dirá o que o formou, por que me fizeste assim? Entenderam? Isso é forte demais. Às vezes eu vejo pessoas assim, eu não consigo alcançar isso, eu não consigo fazer aquilo. Aí tem gente que fala, vai, se esforça, é porque você não se esforça, é porque você não está se dedicando. E às vezes a pessoa está suando ali para fazer um negócio, mas não entra, não tem o jeito. Deus não deu a condição para que ela chegasse àquilo. De repente, outra coisa que ela tem que fazer, as pessoas ficam provocando, e ela fica se martirizando, quando ela deveria agradecer a Deus pelo que ela já tem, e perguntar a Deus se porventura Deus pode dar, porque é isso que a gente tem que entender, tudo vem de Deus. Se Ele quer, é exatamente isso, porque a gente vê algumas coisas. Quando eu vi ela costurando, eu tenho que falar das coisas que é de casa, né? Ela começou a costurar umas roupas e às vezes se cismava de sair com as roupas. Olha, hoje, não sei se vocês lembram, fazia uns vestidos tudo todo. Aí eu falei assim, meu Deus do céu. Aí ela perguntava assim, Dudu, tá bonito? Eu falei, tá lindo, nega. tudo tortinho. Eu falei assim, e quando ela falou assim, nego, eu vou costurar, vou fazer bolso, eu falei assim, meu Deus do céu, o que é que essa mulher está arrumando? Será que ela não entende, que não sabe? Deus deu habilidade. Deus deu. Depois de quantos anos? Né? Tem gente que começa, quando você vê, é criança. Rafael pegou violão em 1 ano, estava tocando barbaridade. Miserável. A gente demorou um século para tocar violão e não sabe tocar direito, o cara em 1 ano é abusado, é arrogante, não fala nada que usou direito e pega o violão assim, ó. Como é que pode? Aí dá vontade de fazer, pô, Deus, por que para ele? Não é assim que a gente faz? Como que pode? Eu já vi gente falar assim, Deus, como que pode? Você abençoa o ímpio e não me abençoa, eu sou seu filho. É para a gente ver a multigraça, o poder, a glória de Deus em tudo que Ele é. A gente, nossa, Deus, Tu és grande e tremendo, o Senhor faz como quer. E o que eu faço aqui, Deus? Eu honro o Senhor, glória ao Teu nome, que eu consiga adorá-lo como eu sou, onde eu estiver, que eu ame a Deus da forma que estou. Não posso confundir as coisas, porque um faz uma coisa ou tem alguma coisa a mais, que ele é mais abençoado que o outro. Não é. Casa na praia, casa 2, 3 casas, não é sinal de que Deus está abençoando. É sinal que é muito mais responsabilidade na tua mão e que você deve honrar a Deus com tudo aquilo que você tem. Então, a gente tem que ficar esperto com essas coisas. Devemos confiar totalmente em Deus. Aí é que a gente começa a entender o que é mordomia. Gênesis capítulo 8, versículo 22. Menina bonita, já colocou ali, né? Esse programa é uma maravilha. Enquanto a terra durar, isso foi depois do dilúvio, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, dia e noite não cessarão. Isso é a prova de que Deus disse, eu estou no controle. Tá? Então, se Deus está no controle, preciso confiar nele. Mateus capítulo 6, versículo 25 e 26. Ele é a minha paz.
Diz lá: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? É para a gente parar e entender que Deus está no controle e Ele não vai deixar faltar o alimento cotidiano para a minha vida. E a Bíblia ainda diz assim: ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê o seu fruto, ainda que Ele ainda nos sustenta. Então é para a gente parar e confiar em Deus. Se Ele está no controle, eu devo a minha vida a Ele, o que eu tenho é dele. Deus, me ajude a ser mordomo das coisas que o Senhor tem me dado, sem reclamar. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo do 6 ao 8. Esse é outro texto forte. Diz assim: agora a gente precisa estar satisfeito, mas é grande ganho a piedade com contentamento. O que é piedade? É compadecer-se. Piedade é o que Cristo fez, né? Viu a nossa miséria e se deu. Então, grande ganho é piedade. E com contentamento, quer dizer que você vai ter compaixão, vai ter amor, vai fazer como Cristo, se contentando com o que tem. E aí ele continua dizendo: porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto, ele já declarou, já mostrou, que nada podemos levar dele. Deus deu para cá. Daqui nós vamos aproveitar do que ele deu. Nós seremos mordomos. Por não ser nosso, nós também não vamos levar. Nós não temos essa condição. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Ele não fala se tiver um celular, se tiver a camisa do Flamengo, se tiver uma bola, se tiver um carro, se tiver um apartamento, aí fiquem contentes. Não, ele fala, se tiver com que vestir, com que se cobrir e com que comer, fica feliz. Fica feliz. A Bíblia é muito clara para a gente, mostra que bênção não tem nada a ver com quantias ou com quantidades. E não estou dizendo aqui que não pode ter, é só para a gente poder entender. Então, a Bíblia nos mostra, nos revela que tudo vem de Deus e que nós devemos honrar a Deus com o que Ele nos deu, nos alegrando, entendendo que nada vai nos faltar, nada em tempo algum. E mesmo que pareça que vai faltar, a gente vem a entender. E Ele é o nosso sustento. A gente já entendeu que o Senhor é o meu pastor e Ele não nos faltará. Seja o tempo que for, o momento que for, andando pelo vale da sombra da morte, Ele vai nos levar a pastos verdejantes, porque Ele é o nosso alimento, Ele é a nossa fortuna, Ele é o nosso pão. E como diz a Escritura, espiritualmente dizendo, Ele é o nosso marido, Ele é o esposo da igreja. Quer dizer que Ele tem todo o domínio sobre a sua esposa, de guardá-la, de vesti-la, de trazer a veste branca a ela, né, de limpá-la, de arrumar o local. Né? Eu louvo a Deus por essa palavra, por esse entendimento, porque me traz alívio ao coração e me deixa em paz com Deus. Eu disse aqui no começo e volto a dizer, como eu destratei meus pais, achando que tudo era meu. Como eu destratei. Eu fico lembrando das coisas e falo assim, meu Deus do céu, meu Deus. E olha que papai pegava duro com a gente, mamãe também, não tinha esse negócio de quarto fechado, meu computador, até porque na época não tinha computador, não. Era uma bicicleta para os 6, e era da maior para o menor. A bicicleta é de todos, e se der briga eu tomo. Mas só 2 andavam. O mais malandro, né? Mas como essa palavra edifica o meu coração, porque eu começo a entender o quanto eu sou fraco, e o quanto eu preciso de Deus, e o quanto eu preciso confiar em Deus. Então, que a gente possa aprender a confiar em Deus, porque tudo é dele.
A mordomia começa quando eu entendo que tudo é do Senhor e nada é meu. E isso é bom, porque Deus vai dar a medida que eu preciso. Não só a medida que eu preciso, mas a medida que o outro precisa através da minha vida. E isso é para o próximo capítulo. Tá bom? Vamos orar e agradecer a Deus, porque nada nos falta. Vamos pedir a Deus que a gente não fique ansiosos, ociosos, que a gente não fique preocupado, que a gente entenda isso, que a gente fale para outras pessoas também disso, para que as pessoas possam confiar em Deus. Deus está no domínio e Ele tem permitido certas coisas nesse mundo por causa da incredulidade dos homens, por causa da falta de amor, por causa da falta de comunhão. E Deus permite que essas discrepâncias, né? A gente olha para uns, tem um montão, e às vezes a pessoa não tem nada a ver com Deus, mas que a gente conforte o nosso coração, porque o que Deus é muito maior do que qualquer ouro e prata desse mundo. Amém?